Hoje, vamos dar uma olhada em como o código, a tecnologia, está se tornando uma das principais armas na luta global contra um crime que é antigo, destrutivo e que afeta todo mundo: a corrupção no setor público. Para a gente ter uma ideia da urgência, primeiro precisamos entender a escala do problema. Corrupção não é uma coisinha pequena. A gente está falando de trilhões de dólares. Dinheiro que some dos cofres públicos todo santo ano no mundo inteiro. É um custo que freia o desenvolvimento e, claro, acaba com a confiança nas instituições. Então, a grande questão é: como é que se combate um crime desse tamanho? Um crime que, na maioria das vezes, acontece ali, nas sombras, bem escondidinho, em burocracias super complexas. Ok, vamos mergulhar nisso. A resposta, ou pelo menos parte dela, está em montar uma verdadeira equipe de investigadores de alta tecnologia. Pensa nisso como uma força-tarefa digital, sabe? Onde cada tecnologia tem uma especialidade, um talento único para expor e para prevenir fraudes. E o primeiro especialista desse nosso time é o e-government, ou governo eletrônico. A missão dele é bem direta: acabar com aquela burocracia que serve de esconderijo perfeito para a corrupção. E olha, a simplicidade por trás desse conceito é o que faz ele ser tão poderoso. Ao levar os serviços públicos para o mundo online, o e-government basicamente tira o intermediário humano da jogada. E sem essa pessoa no meio do caminho, as chances de rolar um suborno ou uma extorsão, bom, elas caem drasticamente. E para ver isso funcionando na prática, não tem lugar melhor para a gente olhar do que a Estônia. Hoje, ela é a líder mundial em governança digital. É impressionante. A abordagem da Estônia é praticamente total. Quase todos os serviços públicos, desde votar até declarar bens, tudo acontece online, numa plataforma super segura chamada X-Road. E qual o resultado disso? O país está sempre lá firme e forte entre os 10 menos corruptos do mundo. Isso mostra, de um jeito muito claro, a conexão direta que existe entre digitalizar e ter mais transparência. Agora vamos para o nosso próximo especialista para ver como a investigação fica ainda mais profunda. Chegou a vez da inteligência artificial, a detetive que consegue enxergar padrões de fraude que são, assim, completamente invisíveis para o olho humano. A IA funciona como uma analista de dados que não cansa nunca. Ela é treinada para vasculhar bilhões de transações e, na hora, identificar sinais de alerta. Coisas como pagamentos duplicados, um possível conluio em licitações ou até aquele enriquecimento súbito e bem suspeito de um funcionário público. E um país que tem feito avanços bem significativos usando a IA para combater a corrupção é o Brasil. Órgãos como o Tribunal de Contas da União, o TCU, por exemplo, usam IA para fazer análises preditivas em licitações públicas, ou seja, para sinalizar riscos antes mesmo que o dinheiro seja gasto. Enquanto isso, a Controladoria Geral da União, a CGU, cruza um monte de dados para achar irregularidades, como gente acumulando cargos de forma ilegal na folha de pagamento do serviço público. O nosso terceiro especialista talvez seja o mais futurista de todos, o blockchain. Pensa nele como um cartório incorruptível, sabe? Que cria um rastro de evidências que simplesmente não pode ser apagado. O que torna o blockchain tão seguro é essa característica dele, a imutabilidade. Ele cria um tipo de livro-razão que é público e compartilhado, onde cada transação fica registrada para sempre. É como se cada registro fosse selado em concreto digital. Isso torna impossível alguém voltar no tempo e alterar o passado para esconder um crime. Vários países já estão testando essa tecnologia. A Geórgia e a Ucrânia, por exemplo, usam blockchain para registros de terras, evitando fraudes. Índia e Coreia do Sul estão experimentando com rastreamento de subsídios. E países que já são referência, como Estônia e Singapura, estão adicionando blockchain como uma camada extra de segurança nos seus sistemas de e-government. E finalmente a gente tem o último membro da nossa equipe que talvez seja o mais democrático de todos: as plataformas de dados abertos. A missão aqui é bem clara: dar poder para o cidadão comum fiscalizar. O conceito é simples, mas muito poderoso. Os governos publicam seus dados de gastos online em formatos que qualquer pessoa consegue acessar e entender. Isso permite que jornalistas, ONGs e qualquer cidadão interessado possa agir como um auditor público, acompanhando de perto para onde o dinheiro está indo. E exemplos práticos disso estão por toda a parte. O México tem o seu portal de transparência orçamentária. Nigéria e Moldávia criaram portais que aumentaram muito o monitoramento por parte da população. Na Geórgia, tem até um aplicativo, o Fix My Street, que deixa as pessoas reportarem problemas e fiscalizarem a resposta do governo. É a fiscalização na palma da mão.
Bom, depois de conhecer essa equipe de alta tecnologia em ação, qual é o veredito final? Essas ferramentas, elas funcionam mesmo? Os dados indicam que sim, e com força. Estudos da OCDE e do Banco Mundial mostram que o uso dessas tecnologias pode reduzir fraudes em até 60% em áreas supercríticas, como compras públicas, e em 20% nos benefícios sociais. É um impacto muito, mas muito significativo. Mas, claro, é importante ter uma visão equilibrada, nem tudo são flores. Por um lado, o potencial é imenso: mais transparência, mais eficiência, mais confiança da população. Por outro, existem desafios bem reais, como riscos de cibersegurança, preocupações com a privacidade dos dados e, talvez o maior obstáculo de todos, a resistência política à mudança. E isso nos leva à conclusão que é fundamental aqui. A tecnologia é, sim, uma ferramenta incrivelmente poderosa. Ela torna a corrupção bem mais difícil de acontecer e muito mais fácil de ser detectada. Só que ela não é uma solução mágica. Sozinha, ela não pode substituir a vontade política de realmente combater o problema de frente. O que nos deixa com uma última questão para a gente refletir. Em 2026, com essas ferramentas ficando cada vez mais e mais sofisticadas, a pergunta que fica no ar é: será que a tecnologia pode, em algum momento, forçar um nível de transparência tão grande, mas tão grande, que a própria vontade política seja obrigada a se construir a partir daí? Fica a reflexão.